Sabe quando a gente pensa em Troia e a primeira coisa que vem à mente é aquele cavalo de madeira gigante ou aquelas batalhas épicas? Bom, a verdade é que a história toda começa muito, mas muito antes disso. Tudo se inicia com uma profecia implacável. Nessa nossa explicação de hoje, a gente vai mergulhar fundo na origem de Paris de Troia. E olha, isso não é só mais um mito antigo, é quase um estudo de caso fascinante sobre como o destino funciona. Principalmente sobre como, às vezes, a nossa própria tentativa desesperada de evitar um desastre é literalmente o que acaba pavimentando o caminho para ele. E isso nos leva àquela pergunta de $1 milhão que mexe com a psicologia humana até hoje. Afinal de contas, dá para escapar do próprio destino? É exatamente isso que vai guiar a nossa análise. A história de Paris faz a gente quebrar a cabeça pensando se tentar fugir de uma profecia não é, no fim das contas, a garantia de que ela vai acontecer. A gente vai desvendar o passo a passo dessa tragédia familiar e ver como cada decisão tomada para salvar Troia funcionou, ironicamente, como um tijolinho a mais na construção da ruína da cidade. Então, vamos começar do princípio, lá no auge do poder de Troia. Imagina a cena. O rei Príamo e a rainha Écoba estão vivendo uma fase maravilhosa. Eles já tinham um filho lindo, Heitor, e estavam super ansiosos esperando o segundo bebê. Só que essa alegria toda vira um pesadelo da noite para o dia. A rainha Écoba acorda suando frio depois de um sonho assim aterrorizante. No sonho, em vez de dar à luz um bebê normal, ela via saindo de dentro dela uma tocha gigante, uma tocha em chamas. E o pior, essa tocha ganhava vida e espalhava um fogo incontrolável pelo reino inteiro, transformando a grande cidade de Troia em um monte de cinzas. Um baita aviso assustador, não é? Claro que uma visão dessas não ia passar batida. O rei Príamo, morrendo de medo de ser um recado definitivo dos deuses, corre para consultar o oráculo. E a resposta é de cair o queixo. O oráculo confirma, com todas as letras, que aquela criança que iria nascer seria a causa da destruição total de Troia e de todo o seu povo. E a única saída, segundo o adivinho, seria sacrificar o próprio bebê. É difícil até dimensionar o peso absurdo de ouvir um negócio desse sendo pai. Aí que a situação fica insustentável e a gente entra na fase mais dramática dessa história toda, lá no temido Monte Ida. O rei Príamo fica num beco sem saída, dividido entre o amor por aquele filho que acabou de nascer super saudável e o dever de proteger milhares de pessoas. Para tentar resolver isso, ele bola um plano desesperado. Basicamente, ele tenta dar um jeitinho no destino sem sujar as próprias mãos de sangue. O plano era o seguinte: primeiro ele consulta o oráculo, como a gente já viu. Depois, ele arranca o bebê dos braços da rainha e o entrega para um pastor chamado Agelau, ameaçando o coitado para ele cumprir a missão. E o último passo: o pastor tinha que abandonar o recém-nascido no topo do Monte Ida para perecer sozinho. Uma forma bem cruel de lavar as mãos, concordam? Mas é exatamente aqui que a gente vê que com os deuses não se brinca. O plano supostamente infalível do rei dá muito errado. Depois de largar a criança no alto da montanha congelante, o pastor Agelau é consumido pela culpa e resolve voltar no final do dia para checar. E o que ele encontra é uma cena de filme. Uma ursa marrom enorme amamentando o bebezinho ali na maior paz do mundo. O pastor entende isso na hora como um sinal claríssimo de que os deuses não queriam a morte da criança. Então, contra todas as ordens, ele pega o bebê de volta e o leva para casa. E tem um detalhe fascinante e até um pouco irônico no meio de tudo isso. Para levar a criança escondida em segurança, o pastor a coloca dentro de um cesto. Quando ele chega em casa, a esposa dele fica simplesmente encantada e resolve dar um nome para a criança ali mesmo. E qual nome ela escolhe? Paris. Por um motivo super inusitado. No grego antigo, esse nome deriva justamente da palavra cesto, que foi o recipiente em que o menino chegou no seu novo lar. Literalmente, a história já o marcava desde pequeno. O tempo passa e a gente avança para um momento decisivo, onde os caminhos do passado e do presente se cruzam de vez. Paris cresce como um pastor normal, trabalhando duro, sem fazer a menor ideia de que tem sangue real ou que carrega uma profecia apocalíptica nas costas. A vida dele é super pacata, cuidando do gado e organizando lutas entre os touros. Mas aí o destino dá aquela rasteira perfeita. Soldados do rei Príamo aparecem do nada e confiscam justo o touro favorito do Paris. O motivo é impressionante. O rei precisava de um touro de primeira para servir de prêmio em jogos fúnebres. E sabe para quem eram esses jogos fúnebres? Para honrar a memória do próprio filho morto de Príamo. Exatamente. Paris vai para Troia tentar recuperar o touro dele numa competição feita em homenagem à própria morte. É uma ironia absurda. Quando ele chega em Troia para competir, a dinâmica na arena é clara. De um lado a gente tem o Paris,
visto pela nobreza como só um pastorzinho humilde e atrevido, mas que era forte de tanto ralar na natureza. Do outro lado está Deífobo, o príncipe arrogante, criado com todo o conforto do palácio e que por acaso é irmão de sangue do Paris, sem que nenhum dos dois saibam disso. Os nobres dão risada achando que o pastor vai ser esmagado. Mas Paris, cascudo da vida no campo, simplesmente atropela todo mundo e vence todas as modalidades com uma facilidade assustadora. E é aí que o destino, que estava só aguardando nos bastidores, dá o seu lance principal. A humilhação de perder feio por um mero tocador de bois deixa o príncipe Deífobo espumando de raiva. Cego pela inveja no fim das provas, ele saca um punhal afiadíssimo da túnica e decide que a ousadia do pastor tem que acabar em sangue. Desarmado, Paris sai correndo pela vida e busca refúgio lá no templo de Júpiter. E é dentro desse templo sagrado que acontece um encontro vital. Ele dá de cara com Cassandra, sua própria irmã. A Cassandra é uma figura lendária. Ela recebeu do deus Apolo o dom absoluto da profecia. Só que, como ela desprezou o amor do deus, ela foi amaldiçoada para sempre. As profecias dela são 100% verdadeiras, mas absolutamente ninguém, sob nenhuma circunstância, acredita no que ela diz. A tensão no templo vira um caos completo numa fração de segundos. Primeiro, a Cassandra bate o olho e reconhece na hora quem é o Paris, tentando desesperadamente alertar a todos sobre o perigo. Segundo, por causa daquela maldição terrível, o Deífobo ignora completamente os gritos dela, chama a irmã de louca e avança para cravar o punhal no Paris. E terceiro, no exato último segundo possível, o pastor Agelau, que estava ali no meio da multidão assistindo a tudo, pula na frente. Ele puxa da túnica aquele mesmo chocalho de bebê que a rainha Écuba tinha entregado anos atrás e grita a verdade a plenos pulmões. Com essa reviravolta monstruosa, o grupo todo é levado direto para o rei e a rainha. A Écuba olha para o Paris, vê o chocalho sendo entregue pelo pastor e o reconhecimento é imediato. O choque é monumental. Ali na frente dela não estava apenas o competidor formidável dos jogos. Era o bebê que ela foi forçada a abandonar no mato, agora um jovem imponente, com aqueles traços inconfundíveis da realeza troiana. Diante dessa cena, o rei Príamo toma a atitude que sela de vez o futuro de todos eles. O amor de pai, a culpa e a emoção falam muito mais alto que qualquer lógica de estado ou alerta do oráculo. Ele solta uma frase que carrega um peso colossal: que Troia venha abaixo. O rei declara em alto e bom som que não importa se a cidade inteira virar poeira e ruína, ele prefere ver tudo destruído a ter que levantar a mão de novo contra o próprio sangue, contra o filho que, para ele, tinha voltado do reino dos mortos. E assim, com os braços abertos, Paris é acolhido de volta pela realeza, posicionando milimetricamente as peças para a destruição que todos nós conhecemos depois pela famosa Guerra de Troia. Para concluir essa nossa explicação, eu quero deixar uma pulga atrás da orelha de quem está nos acompanhando. E se o rei Príamo não tivesse tentado sacrificar o filho? A profecia ia acontecer do mesmo jeito? Será que não foi justamente o exílio nas montanhas que transformou Paris na pessoa que mais tarde causaria aquela guerra gigantesca? O mito de Paris é um lembrete pesado de que, muitas vezes, o destino que a gente mais tenta evitar é a gente mesmo que constrói com as próprias mãos. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar mais esta nossa imersão e até a próxima.